Boa noite, cá estamos mais uma vez para a nossa 10ª live da série. Meu nome é Margarete Santos e eu sou Master Coach. E hoje eu vou falar especialmente com o que nós podemos fazer com a nossa dor, com as nossas dores, que é uma coisa que todos nós temos o tempo inteiro na nossa vida. E são, na maior parte das vezes, coisas que nós não podemos mudar. São coisas que acontecem e que nós temos que lidar somente com as consequências. Boa noite. Boa noite, Mi. Obrigada por mais um apoio aí. Nós estamos na 10ª live, como eu estou dizendo. E hoje a gente fecha um circuito de lives que foram propostas para especificamente o autoconhecimento. A partir de agora, as lives vão ser de assuntos diversos, porque nós vamos então começar a atender as pessoas que solicitam assuntos específicos. Então, a live de hoje é o que nós podemos fazer com a nossa dor. E a live da semana que vem, dia 25 de agosto, às 21 horas, vão ser sobre as culpas que me atormentam. Então, as pessoas pediram para que a gente falasse um pouco sobre os sentimentos de culpa, que são muito comuns também, assim como as nossas dores. Muitas vezes, o próprio sentimento de culpa é aquele que é motivador de a gente ficar dolorido, né? Por um bom tempo na nossa vida. Então, a gente está aguardando aqui as pessoas entrarem, já são 9h01, e agradeço, Fernando, também pela presença. Muito bem. Hoje, eu gostaria de falar sobre um assunto que é super importante, mas para eu falar sobre dores, eu preciso dar o meu depoimento pessoal também, né? Por quê? Porque o coaching, o processo de coaching é um processo de cocriação, ou seja, é a história do coach unida à história do coachee, que é aquele que faz o processo de coaching, que vão juntos cumprir a trajetória e fazer com que o coach, então, apoiado na história, muitas vezes, na experiência de vida que o coach tem, vai alavancar a sua vida. Então, hoje eu vou começar com o meu depoimento pessoal, das dores da minha vida. Então, eu tive muitas dores nesses 60 anos de vida. Dores familiares, dores de perdas de familiares, que é muito comum, mas tive também dores afetivas, dores profundas afetivas, né? Eu tive uma separação que ocorreu por conta de uma traição. Eu tive uma outra separação que até hoje eu não sei o motivo pelo qual, mas ocorreu e foi num momento extremamente delicado da vida. E eu tive a minha filha que morava comigo, que de repente foi morar com o pai, e foi uma síndrome de ninho vazio que aconteceu naquele momento, que foi uma grande dor também. Então, hoje, através do processo de coaching, eu consegui fazer com que essas dores não atrapalhassem a minha vida e fossem motivo de eu ser quem eu sou. Então, eu honro e respeito todos esses acontecimentos. Eu já entendi que uma parte desses acontecimentos, uma grande parte desses acontecimentos, eles ocorreram por minha causa, por minha culpa.
porque eu provoquei. Nossa, como você provocou? Indiretamente, o nosso comportamento, a nossa maneira de ver a vida e de vivenciar faz com que hajam reações do mundo, e a gente já falou isso em outras lives, sem que a gente perceba. Então, um relacionamento conjugal, quando ele não vai bem, 50% da responsabilidade é de cada um. E o fato em si da separação, por conta do motivo que eu comentei, uma traição, ele é nada mais, nada menos do que uma consequência, mas a causa é outra. Então, se nós conseguirmos na nossa vida buscar as causas das nossas dores, nós conseguimos ressignificar, fica muito mais fácil, porque eu consigo olhar de frente para elas. E à medida que eu olho de frente para elas, que eu converso com elas, obviamente eu acabo tendo respostas. Às vezes as respostas não são muito agradáveis, porque tocam nas nossas dificuldades. Mas é a única maneira de a gente curar. Colocar lá um band-aidzinho e seguir a vida para frente. E é fato que no decorrer das nossas vidas, a gente passa por situações diversas, múltiplas, que nos trazem esses dissabores, frustrações, e isso deixa então marcas importantes nas nossas histórias. Mas isso não significa que a gente tem que carregar esses sentimentos de desconforto e dor para o resto da nossa vida. Essas escolhas, a escolha de carregar ou a escolha de deixar para trás, ela é fundamental para a gente mudar a forma de contar as nossas histórias. Se a gente vai contar de uma forma, ó céus, ó azar, ou se eu vou contar, não, aconteceu realmente comigo, eu vivi essa experiência e ela me fez aprender X. Então essa escolha é nossa. E essa escolha tem que ser respeitada, valorizada, e os acontecimentos valorizados na medida que eles nos servem como aprendizado, como para estruturar quem nós somos. Na verdade, as dores podem servir como trampolins para a gente alcançar novos patamares emocionais e, obviamente, novos patamares espirituais. Então, passar por uma situação de dor não é o fim. Não é o fim. É o recomeço, é o começo de uma nova vida. É como se a gente passasse de fase. É uma nova oportunidade de a gente ser uma pessoa melhor. Então, da mesma forma como nas dores físicas, as dores emocionais provocam um desequilíbrio emocional, provocam desequilíbrio físico, afetam a nossa produtividade, a nossa criatividade, a nossa vida social, e a vida passa então a não ter mais nem cor e nem sabor. Então, cada um de nós reage de uma maneira diferente às situações dolorosas. Alguns ignoram, outros fogem e outros buscam subterfúgios. Outros ainda mergulham na dor e nutrem essa dor por longo tempo. E existem também aqueles que, ao mergulhar na dor e não suportando o desconforto que ela traz, resolvem alterar o comportamento e ressignificam estas dores e constroem uma nova história. Então eu estou aqui hoje para a gente refletir sobre essas escolhas, sobre essa escolha, em que time a gente quer jogar desses que eu falei. A possibilidade de a gente encarar nossas dificuldades cara a cara, como eu disse antes, que eu encarei as minhas, conversar com elas, buscar a dor no seu canto mais profundo e fazer com que aquilo que nos incomoda seja detectado, conhecido, avaliado, revivido
e repaginado. Fazer as pazes com a vida, mudando o que é possível mudar e aceitando o que a gente não pode mudar como consequência da vida. Então, eu inicio esta reflexão compreendendo qual o conceito de dor, de uma maneira geral, para a gente então compreender que sentir dor faz parte da gente estar vivo. Se a gente estivesse morto, a gente não sentiria dor. Olha que legal! Nós temos uma vida, nós interagimos com ela, com pessoas, nós temos família, nós temos relacionamentos amorosos, temos trabalho, tudo mais. Então, estar vivo é estar sujeito a dores, e a grande questão é: o que é que nós fazemos com a dor que nós sentimos? Então, esclarecendo o que é dor, ela é uma experiência sensorial, não é? Ou emocional. Ela é desagradável. Ela ocorre em diferentes graus de intensidade. É considerado como um sintoma ou uma consequência de uma condição que muitas vezes não se manifesta claramente, né? Às vezes eu tenho uma dor de cabeça, eu não sei o que é, não passei estresse, estava tranquilo e ela aparece. Existe a dor aguda, que é aquela dor forte que dá, que te esmaga e de repente você toma um melhoral ou você sai para dar uma volta e ela vai embora. Existe a dor crônica, que é aquela dor que tá lá todo dia no mesmo lugar e ela não sai, você sente e é constante. Então, a dor é um sentimento angustiante causado por estímulos que são intensos, mas que muitas vezes a gente desconhece. E a maioria que sente dor, todos nós, quando a gente sente dor, a gente se motiva ou a se retirar da situação que está provocando aquilo, ou a se proteger, evitando situações semelhantes no futuro, no caso de situações emocionais ou até físicas, não é? E na maioria dos casos, a dor se resolve. Ou você toma uma medicação, ou então você retira o estímulo que estava sendo nocivo. E uma vez removido esse estímulo, o indivíduo fica curado, né? Tem o filósofo alemão que chama-se Friedrich Nietzsche, que diz que somente a grande dor é o grande libertador final do espírito. Se as dores não nos tornam melhores, elas nos fazem mais profundos. E esse mesmo Nietzsche e os filósofos influenciados por ele se opõem à avaliação que a dor seja negativa, só negativa. Ao invés disso, a dor, ela pode ser positiva. Por quê? Porque o que não destrói me fortalece. Faz sentido, não faz? A gente considera a dor um fenômeno biopsicossocial, que resulta na combinação de fatores biológicos, psicológicos, comportamentais, sociais e culturais. E o limiar da dor, aquele limite da dor, é diferente para cada um de nós. E as reações que cada um deles tem, né? Uns ficam nervosos, outros gritam, outros choram. E esse limite de tolerância é atingida quando? Quando o sujeito que sente a dor faz qualquer coisa para parar a dor. Olha a mágica, esta frase é fundamental. Então, se eu consigo suportar a dor, é porque ela não está tão intensa como ela poderá estar. E o que eu tenho que fazer?
eu tenho que fazer alguma coisa para parar a dor, ou seja, eu tenho que me movimentar. Então, na dor emocional, isso é fundamental. Depois de eu conversar com a dor, de eu conhecê-la, de eu saber, né? Nome, endereço, telefone, eu tenho que fazer alguma coisa para que ela vá embora. Então, a dor emocional, que é o propósito da nossa live, ela é um incômodo que na maioria das vezes é de origem psicológica, que pode gerar tristeza, depressão ou outra sensação negativa. E tem vários motivos, né? Como eu mesmo citei na minha história, separação, perda de entes queridos, ou perda de trabalho, ou cada um tem lá o seu estímulo específico, não é? E aí fica a pergunta, como que a gente pode cuidar da nossa saúde emocional? Assim como nós cuidamos do nosso corpo físico todos os dias. Então, ao escovar os dentes, tomar banho, cuidar da dieta, a gente precisa tomar medidas que garantam o nosso bem-estar emocional e mental, nos resguardando de situações que causam dor. E se a gente não consegue se resguardar dessas situações, se a gente é obrigado a passar por elas, simples, muda o óculos. Então, uma ferida emocional é como uma ferida física. Algumas vezes pode até se curar sozinha, mas em outras vezes é necessário ajuda para cicatrizar. Então, se eu mudando o óculos, se eu conversando com ela, eu percebo que ela é mais profunda e eu não consigo atuar sobre ela, eu tenho que procurar ajuda. Ou eu vou procurar um coach, ou eu vou procurar um psicólogo, ou vou procurar um psiquiatra. São coisas completamente diferentes e cada um você vai procurar dependendo do tamanho da sua dor e da profundidade dela, tá? E do tempo que ela está com você. A gente sabe que rejeição, solidão, perda, trauma são dores muito intensas, muito para um ser humano. E o enfrentamento dessas adversidades, então, é o grande mistério que cada um de nós tem que desvendar. Como é que eu vou enfrentar isso aí? Então, eu vou contar para vocês isso mesmo. Olha, tem uma colocação bacana aqui, ó. Passamos tantas coisas, perdas e ingratidões, descobri que deveria me ajudar primeiro. É isso aí. Só tem uma pessoa que pode cuidar da gente, é a gente mesmo. A Pri colocou superação no nosso tempo, respeitar nosso sofrer com carinho, chorar, desabafar. Perfeito. As duas colocações super perfeitas. Por quê? Porque nós é que temos que nos amar. Se nós não nos amarmos, quem é que nos amará? Tratarmos com carinho, com respeito, colocar para fora nossas emoções e conversar com a nossa dor de novo e ver como é que eu vou lidar com você. Então, eu estava dizendo aqui que eu ia contar uma coisa super interessante, que é sobre as pérolas. As pérolas têm um processo de formação muito interessante. Elas são o resultado final de um processo muito doloroso. Quando um grão de areia penetra na parte interna da ostra, inicia-se um trabalho interno para proteger a ostra desse corpo estranho. E aí a pérola vai se formando, né? Porque vão formando camadas e camadas para proteger a pele, a ostra, e aí a pérola vai se formando.
Então, a pérola, a gente pode dizer que nada mais é do que uma ferida cicatrizada. Então, a partir do enfrentamento de uma dor vivida, a cicatrização é que faz com que a criação da pérola aconteça. E tem coisa mais bonita como uma pérola, gente? Não tem, né? E nossas vidas não é diferente. A dor só pode ser cicatrizada se a gente viver em sua integridade. Sabe aquela coisa? E bater o pé no fundo do poço? Ou seja, sem a gente tentar negar a dor. Então, entrar em contato com a tristeza, permitir-se ficar triste, vivenciar essa tristeza para poder encontrar um novo sentido para ela. Mas vejam, é um movimento. Eu passo por ela, eu vou até o fundo do poço, bato o pé no fundo e vou buscar uma saída para respirar. Então, ressignificar é uma palavra linda, acho linda. E é a palavra de ordem. Porém, a gente tem que ressignificar, significa dar um novo significado, né? Olhar com outros olhos, ver por um outro ângulo, por uma outra ótica. Esse poder é uma das maiores forças e virtudes que o ser humano tem. Eu acredito que a pessoa que permite transformar suas dificuldades, os seus medos, as suas decepções em motivação, em aprendizado, em evolução, e que apesar dos problemas continua acreditando em si mesmo, acreditando em seus sonhos, realmente consegue ir além e vencer qualquer coisa, qualquer batalha. Eu venci. E eu não venci uma vez só, eu venci várias vezes. Eu sou testemunha que é possível. Através da atividade física, através da corrida, através de uma segunda, de uma terceira faculdade, botando o meu trabalho, todo o sangue, toda a alma, todo o gás no meu trabalho. Então, é nisso que eu acredito. E ressignificar, pessoal, é antes de tudo uma escolha. Como eu disse, eu posso ficar que nem o Hard o resto da minha vida. Ó céus, ó vida, ó azar. Ou eu posso querer tudo e poder tudo. E nós temos sempre que decidir de que forma que a gente vai lidar com esses acontecimentos, como eu já disse. Seja ele de uma forma boa ou de uma forma não tão boa, tão perfeita, não é? Porque o bom é inimigo do ótimo. Então eu fico querendo fazer uma coisa ótima, maravilhosa, uma saída mirabolante, e como eu não tenho o quadro perfeito para essa saída mirabolante, eu simplesmente cruzo o braço e espero chegar a oportunidade dessa saída mirabolante. E não faço nada. Eu só fico, como dizem as pessoas, eu só fico tentando, não é verdade? É certo que nem tudo está sob nosso controle. A maioria das coisas não estão. Mas a forma como nós vamos reagir é sempre uma escolha pessoal. E diz muito como é que a gente quer existir dali para frente. Se a gente quer existir lamentando as tristezas ou aprendendo e tendo novas razões para continuar. Olá, vamos lá. A Priscila está dizendo assim: você me auxiliou muito no meu processo de mudança. Gratidão. Hoje me sinto empoderada, motivada a buscar ainda as mudanças necessárias. Eu é que tenho que agradecer por você ter me permitido isso, Priscila. Por você ter parado para me ouvir e por você ter parado para refletir sobre as coisas que eu falei.
porque a escolha foi sua, o mérito é seu. Né? Eu fui só, única e exclusivamente, aquele vento, aquela brisa que passou e soprou para você uma coisa que você já sabia, mas que às vezes não estava na sua mente consciente, e ouvir aquilo que eu falei te trouxe então para a sua nova realidade. Parabéns, viu? Então, a gente pode ficar congelado, triste ou lutar. Encontrar novas razões para a gente continuar. E a gente pode desistir e nos entregar à tristeza ou seguir perseverando. A gente pode deixar de acreditar na vida ou buscar novas razões para viver, como eu falei. A gente pode abafar nosso sorriso para sempre ou aprender a rir da gente mesmo, aceitando que nada acontece por acaso. Tudo é aprendizado. Então, pessoal, ressignificar é dar a si mesmo a oportunidade de transformar algo ruim em algo positivo e continuar, então, cultivando a esperança. Então, eu trouxe aqui um trechinho de um filme aqui para vocês que eu gostaria... Se não tem o que quer, você sofre. E mesmo que consiga o que quer, ainda assim vai sofrer. Não se pode ficar preso a uma coisa para sempre. Às vezes acho que me odeio. A primeira coisa que pensei foi como a queda do Caio podia me favorecer. As pessoas não são o que elas pensam, acham que são, e depois ficam desapontadas. Um guerreiro não desiste daquilo que ama, Dan. Ele acha o amor no que faz. Olha pra mim. Eu quero que explique pra mim que tipo de guerreiro treina limpando o banheiro. Quando se tornar um guerreiro, vai aprender a meditar em qualquer situação. Lavando o banheiro! Se desprendendo das coisas, como orgulho, e abandonando vícios. Fala aí um vício que eu tenho. Falar. Interromper os outros. Achar que sabe, quando não sabe nada. Sei mais do que imagina. E pensa que sabe mais do que sabe. Conhecimento não é o mesmo que sabedoria. Sabedoria é agir. Ah, é? Qual a diferença? Você sabe limpar o para-brisa, não sabe? Sei. A sabedoria está em fazer. Quer saber? Eu tô começando a questionar como alguém com uma vida como a sua pode tentar me ensinar alguma coisa. Talvez você seja um simples caso de alguém que não conseguiu ter sucesso na vida e acha que o mundo tá perdido, que nada disso importa. Seja feliz com pouco, não é? Menos que isso. Menos que nada. Todo mundo diz o que deve fazer e o que faz bem. Ninguém quer que você encontre suas próprias respostas. Querem que acredite nas deles. Deixa eu adivinhar. Quer que eu acredite nas suas? Não. Eu quero que você pare de ouvir os outros e comece a procurar respostas dentro de você. Faz parte de alguma seita ou sei lá o quê? As pessoas têm medo do que há dentro delas. Mas é o único lugar onde vão achar o que precisam. Por que não consegue dormir? Será que é porque tarde da noite, quando tudo está em silêncio e você está deitado na cama sem ninguém ao lado, você fica com medo? Fica com medo porque você vai se sentindo vazio. Tem uma barra de metal na minha perna. Um guerreiro não procura a perfeição, ou a vitória, ou invulnerabilidade. Ele é totalmente vulnerável. Lembre-se do lixo. Livre-se do lixo você. O lixo está na sua cabeça. Primeira parte do treinamento. Aprender a jogar fora o que não precisa. Tá aqui. E se eu não conseguir fazer isso? Esse é o futuro. Jogue fora. Como começamos? Não existe início, nem chegada. Só o caminho. Esvazie sua mente, Dan. Jogue fora o lixo que impede você de ver o que realmente importa. Este momento. Aqui.
agora. Quando você estiver no aqui e agora, vai ficar impressionado com o que pode fazer e como será bem-sucedido. Milma, como conseguiu fazer isso? Parece até milagre o que você fez, cara. O que você aprendeu com aquele cara? O que ele ensinou pra você? Do que é que você está falando? Porque a morte não é triste. Não existe tristeza na morte. O triste é que as pessoas não aproveitam a vida. Que tipo de treinamento eu podia fazer? Eu tive um acidente. O acidente é o seu treinamento. A vida é uma escolha. Pode escolher ser uma vítima ou pode escolher ser o que quiser. E ignorar o que aconteceu comigo? Um guerreiro age, só um tolo reage. Não existe certo. Você nunca vai estar certo. Assim como nunca vai estar mais errado do que os outros. Será que podia passar um pouco daquela magia pra mim? Não tem nada de mágica. É só se livrar dos pensamentos na sua cabeça que ficam te dizendo que não vai conseguir. Quando está no aparelho, só o que importa é cada movimento que você faz. Tá legal? Não tem nada a ver com a medalha. Nem com o que o seu pai pensa de você. Nem com qualquer outra coisa. Somente aquele momento. Então, esse filme diz muito, né? É O Poder Além da Vida. Eu sugiro quem puder assistir. É uma obra de arte que faz a gente refletir e refletir e refletir e ver e rever muitas vezes. Então, para a gente ajudar nesse processo, vamos relembrar o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que fazer para sair de uma dor é manter a motivação. Alimentar emoções positivas, olhar para frente e dar a si mesmo a chance desta nova empreitada de buscar novos sentidos da vida. Segundo, procure se libertar de mágoas, de dores, de lembranças e de angústias. A gente não precisa carregar isso. Isso aconteceu, é passado. Viram no filme? É o momento presente que vale. Cada dia que a gente acorda, cada palavra nova que vem na nossa boca. Isso vai ajudar a gente a perdoar a quem feriu a gente e a se libertar de qualquer pessoa ou de qualquer coisa que tenha ferido a gente. Terceiro, ressignificar é um ato de amor, dar um novo significado para a vida e para as coisas. Ame-se e viva. A vida é agora, o momento que você respira. Daqui um momento, um minuto, talvez menos que isso, posso não estar mais aqui. E aí tudo que eu poderia ter falado para vocês, eu não teria falado. Então, vivamos o momento presente. Quarto, olhe para a sua história. Honre todos os acontecimentos e a respeite. Mesmo os acontecimentos ruins e principalmente esses. Porque todos vieram para que você, para que eu, para que nós fôssemos pessoas melhores. O quinto, permita-se vislumbrar e aceitar a possibilidade das coisas serem diferentes daqui para frente.
Sexto, aceite a possibilidade de seguir em frente de uma forma leve, feliz, sem rancores e sem mágoas. Porque muitas pessoas têm medo de sair da situação que se encontram de dor, porque não sabem como é que vão viver uma vida feliz, não sabem viver uma vida feliz. Carregaram durante tanto tempo aquela mala sem alças, que não sabem como seria se não tivesse ela nas suas costas. Então, vislumbre que existe essa possibilidade, aceite e acolha. Sétimo, foco no futuro. Pense, visualize, concretize como é que seria a sua vida se você não se sentisse tão infeliz. Então, essa nova visão do futuro, essa nova perspectiva de vida, nos dando a chance de nos renovarmos, é necessária na vida. Recomeçando sempre do ponto de onde a gente parou. Ou de um outro ponto, de um novo ponto que a gente criou. Dando outro contexto para o nosso passado e encontrando em nós mesmos os recursos necessários para a gente construir o futuro que nos leve aonde a gente quer chegar. Perdoar-se é um ponto fundamental. Auto-perdão, a gente já falou sobre isso. Eliminando os sentimentos de culpa, que é a live da semana que vem, que a gente vai falar sobre as nossas culpas. Então, a aceitação é a chave. Aceitar primeiramente que somos todos humanos, somos duais. Temos então as nossas qualidades e defeitos e todos podemos errar e erramos. Aproveitamos essa oportunidade muito bem, por sinal. Quando a gente pratica o perdão, principalmente a nós mesmos, as pessoas ao nosso redor também, quando a gente aceita que existem situações e que a gente não tem controle, que a gente não pode mudar, a jornada fica então mais leve e a gente enxerga uma luz no fim do túnel. A minha mensagem de hoje era essa: falar sobre as nossas culpas. Infelizmente, cada um de nós é que vai poder tratar a sua própria dor, né? Não a sua própria culpa, a sua própria dor e também a sua própria culpa. Eu espero sinceramente que esta live tenha tocado o coração de vocês, no sentido de que seja lá qual for a dor, ela tem cura. Ela só não vai ter cura quando a gente morrer. Aí não tem mais jeito, acabou. Então eu vou convidar vocês a fazer durante 21 dias um diário de bordo. Por que 21 dias? Porque a neurociência explica que um comportamento só é alterado, o nosso cérebro só começa a alterar as funções neurais depois do 21º dia. Então, eu sugiro o seguinte: primeiro, o exercício do diário de bordo. Durante 21 dias, pelo menos, ao deitar na cama ou antes disso, na hora que você já vai se recolher, você vai agradecer pelo que você é e pelo que você tem, pelo que você possui de melhor na vida. Agradecendo também pelo dia que você viveu. O segundo exercício você vai perdoar-se todos os erros que você cometeu. Todas as pessoas que você magoou, você vai pedir perdão a elas. E você vai pedir perdão, você vai perdoar também as pessoas que lhe magoaram. Então você vai perdoar você mesmo
você vai perdoar quem te magoou e você vai pedir perdão para aquelas que você magoou. E a última parte desse exercício é você dizer a você mesmo por que valeu a pena viver aquele dia e o que foi que ele lhe ensinou. Então, durante 21 dias, no seu horário habitual, naquele momento em que antes de você pegar no sono, você vai fazer esse trabalho. Então, primeira coisa é gratidão pelo que eu tenho, pelo que eu sou e pelo dia que eu vivi. Depois o perdão, o exercício do perdão, que são os 3 perdões, a mim mesmo, a quem me magoou, e pedir perdão a quem eu magoei, e dizer depois no final por que valeu a pena viver aquele dia e o que foi que ele lhe ensinou. E para encerrar com chave de ouro, antes de colocar aqui o meu finalmente, que são apenas 3 minutinhos, eu gostaria muitíssimo de pedir a vocês que, se vocês souberem de pessoas que precisam ouvir essas palavras, porque o meu objetivo é multiplicar esta dádiva que Deus me deu, desse pequeno e humilde conhecimento, com o maior número de pessoas, e principalmente aquelas que necessitam. Então eu gostaria que vocês multiplicassem, compartilhassem esse vídeo para essas pessoas que vocês acham que estão precisando ouvir essas palavras, tá? Lá no IGTV, ele fica gravado e aí a pessoa pode ver e de repente pode ter um insight e daquele dia em diante a vida dela melhorar muito, tá bom? Então fiquem com Deus e eu vou, antes de dar o meu beijo final, vou encerrar com este querido que o Zé Carlos vai reconhecer. Eu sou apaixonada por ele. Nossa, não tá entrando. Eu quero você. Sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, a gente logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias de água potável. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés
e sua no resto do corpo. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto se acostumar e se perde de si mesma. O café correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta, a ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, a luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias de água potável. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto se acostumar e se perde de si mesma. Esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado. Pessoal, muito obrigada. Eu peço do fundo do coração, reflitam, não se acostumem com a dor, porque ela não é uma boa coisa de se acostumar. Então fica aqui o meu beijo, meu boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima.